Como turbinar os eventos do Scrum com as métricas do Kanban? Fala, meus queridos! Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como turbinar os eventos do Scrum se utilizando das ferramentas, das métricas que o Kanban nos proporciona. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, vá deixando o seu like, vá se inscrevendo. Estatísticas mostram aí que metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos. Então, deixa o seu like, ensina o algoritmo aí de que esse conteúdo é importante para você. Dessa maneira você me ajuda a propagar também essa mensagem. Eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo sai ganhando. E bora para o conteúdo. Bom, pessoal, como então as ferramentas, as métricas do Kanban podem ajudar a turbinar os eventos do Scrum? Então aqui a gente já cai por terra, a primeira mensagem aqui é que, dado as falácias que nós temos aí sendo postadas nas redes sociais muitas vezes, Scrum e Kanban lutando por seu lugar ao sol, qual abordagem é mais interessante, qual é melhor. E eu já falei isso, há anos que eu já falo isso aqui nas redes sociais da Agile School aqui, que não existe uma briga, não existe essa guerra civil aí que muitos querem promover, entre Kanban e Scrum. Então a importância que nós temos aqui é de o olhar que cada abordagem tem e os pontos positivos que nós temos que absorver, que assimilar para o nosso modelo de trabalho. O Scrum se utilizando de um olhar orientado a produto, o Kanban se utilizando de um olhar orientado a fluxo. Então a gente pode combinar as duas abordagens para colher o melhor de ambas, tá? Então bora lá, vamos falar então sobre como turbinar os eventos do Scrum. Então nós sabemos que, começando aqui, os eventos do Scrum eles são 5. O primeiro é o evento da sprint, é o evento container, no qual tudo mais vai acontecer dentro dela. Então, tudo acontece no Scrum dentro da sprint, que é o primeiro evento que nós temos a falar. E daí, os outros 4 eventos, muitas vezes eles se manifestam em formatos de reunião. Então, são nesses eventos que nós vamos utilizar das métricas do Kanban para nos apoiar aqui, para conseguir cumprir com os objetivos de cada evento. Primeiro evento da sprint do Scrum, gente, é a Sprint Planning. E como que o Kanban pode nos apoiar aqui? Que métricas nós podemos utilizar para fazer com que a Sprint Planning elas cumpra o seu propósito, o seu objetivo? Então, em primeiro lugar, é a utilização do throughput. O nosso throughput histórico, ele pode ser trazido para a Sprint Planning, ou seja, nós já mensuramos anteriormente esse throughput em sprints anteriores. Agora a gente traz esse throughput para que a gente possa fazer o bom planejamento, ter uma melhor compreensão ali de quantos itens nós podemos selecionar, para que a gente venha planejar aquela próxima sprint, beleza? Então muitas equipes aqui acabam se utilizando de uma média, então observam nas sprints anteriores, bom, na sprint 10 nós entregamos 15 itens, na sprint 11 nós entregamos 14 itens, na sprint 12 nós entregamos 11 itens. Então nós podemos fazer uma média ali por volta de 12, 13 itens o nosso throughput histórico. Então nós podemos planejar a nossa próxima sprint orientada a esse throughput. Então nós podemos planejar por volta de 12 ou 13 itens. Seria então uma maneira de se utilizar do throughput aqui para ajudar no nosso planejamento. 12, 13 itens de backlog que nós podemos planejar, executar nessa sprint. Isso já nos ajudaria muito, gente, em não precisar se utilizar ali de estimativas, num formato de story point, muitas vezes estimativas em horas, aquelas técnicas de planning poker, tudo isso podem ser suprimidas por modo da gente utilizar ali o throughput, se utilizando do throughput para esse efeito de capacidade ali, de planejamento, de estimativa, vamos dizer, daquilo que a gente é capaz de fazer, da quantidade de itens que nós somos capazes de priorizar ali para uma sprint. Bom, nessa linha ainda, se utilizar de média do throughput histórico, gente, pode ser uma abordagem, tá? Mas possivelmente não é a abordagem das mais sofisticadas, vamos dizer assim. Então o Kanban ele também nos proporciona, não o Kanban em si, mas se utilizar do Kanban e das suas ferramentas ali, a gente pode ter então uma visão um pouco mais aprimorada do que tentar fazer de maneira determinística ou se utilizando de médias, para fazer esse planejamento. A gente sabe que, eu gosto muito da frase, aquele que planeja utilizando médias erra o seu planejamento na média também. Então, a gente sabe que o Kanban ele acaba trazendo consigo ali, a gente pode se utilizar da simulação de Monte Carlo, por exemplo, para fazer esse tipo de planejamento.
A gente pode coletar o nosso throughput histórico e a gente pode se utilizar de uma previsão mais probabilística com relação aí a utilização de percentil e não de médias em si, a utilização da simulação de Monte Carlo, né, da simulação do throughput para essa execução ao invés de fazer ali a observação em médias. Então é mais uma forma um pouco mais sofisticada, mais interessante da gente também, né, fazer o planejamento da sprint. Tá? Pode se utilizar de simulação de Monte Carlo aqui na Sprint Planning. Segundo evento que nós temos então, Sprint Planning é a primeira, Daily Scrum. A cada dia da sprint nós vamos utilizar ali 15 minutos para fazer um alinhamento dentro do time, né? Quais são as atividades do dia, como é que está o progresso da sprint aqui. Então, o que o Kanban tem a nos proporcionar? Então, em primeiro lugar, gente, é fazer a Daily Scrum em volta do quadro, né? É a forma mais simples e mais visual ali, né? Mais perceptível ali da gente ter na mão ali as atividades que nós temos a fazer, aquilo que já está em progresso, aquilo, né, comunicar aos demais aquilo que já foi finalizado. Então, assim, a utilização do quadro Kanban é fundamental. Não tem como a gente ficar fazendo Daily Scrum, né, somente com palavras ali, né? Pô, é mais do que obrigatório aqui a utilização do quadro Kanban. Os benefícios são inúmeros aqui. E, por meio da própria visualização do quadro, a gente já começa a ter uma visão do quê? Controle do nosso WIP, itens que estão bloqueados, gargalos do nosso fluxo. Então, isso já vai nos ajudar a fazer a priorização das melhores atividades, a colaboração entre os membros do time, para que a gente venha ter o quê? Fluxo, né? Eficiência no fluxo de trabalho, ok? E as duas métricas que nós vamos mais utilizar nas dailies são o quê? O WIP, então o controle do WIP, né? Não permitir com que o WIP ele cresça de maneira indiscriminada, né? Fazer um bom controle do trabalho em progresso, e também o aging, tá? Essa é uma métrica interessante, eu vejo até pessoas da comunidade Kanban ali que são bastante letradas no Kanban, mas acabam falando pouco ou nunca falam sobre o aging, tá? Então essa é uma métrica muito interessante. Somente o controle do WIP, gente, não é suficiente, tá? Por quê? Porque a gente pode ter elementos no nosso trabalho ali, no nosso workflow, que estão envelhecendo de maneira indiscriminada. Eles não extrapolam o WIP, mas eles ficam envelhecendo dentro do nosso quadro. Então isso deve ser olhado ali, né? Isso deve ser priorizado de maneira específica. Então o aging vai nos apoiar com isso, tá? Vai nos ajudar. E aí até fazer a comparação do aging com o SLE, né? Com a expectativa do nível de serviço. Tudo isso vai ser interessante para estabelecer esse senso de priorização ali, de como que nós estamos no acompanhamento do progresso da sprint. Beleza? Alguns outros gráficos que algumas pessoas começam a falar aqui na Daily Scrum, né? Eu poderia utilizar de um CFD, né? De um Cumulative Flow Diagram na Daily Scrum. Como se fosse, né? Que a comunidade Kanban acaba se utilizando muito desse gráfico, acaba se utilizando mais desse gráfico do que de um paralelo que a comunidade de Scrum utilizaria mais, que seria o Burn Down, né? O gráfico de Burn Down, o Sprint Burn Down. Então, eu costumo dizer assim que não existe uma obrigatoriedade de usar um ou outro. Eu até vejo assim, não é comum, mas eu vejo quem utiliza Kanban assim, pode continuar se utilizando de Burn Down, eu não vejo problema disso. O CFD ele pode apoiar, eu vejo assim, o CFD é porque se você vai fazer o acompanhamento diário do CFD, não é uma coisa muito interessante, tá? Ela não é visualmente muito interessante. Para tomada de decisão do dia, né? Você fica olhando na fronteira direita ali do gráfico CFD. Quem já tentou utilizar no dia a dia, acho que vai sentir a dor que eu estou dizendo aqui. O CFD ele é melhor, ele é mais visível quando você olha um certo histórico passado, né? E a Daily Scrum, ela é um momento de você tomar decisões com relação ao seu presente ali, né? Então, por isso que eu falo que é a fronteira do lado direito do quadro ali que vai ser o importante. Tirando isso, eu acho que o bom do CFD é você ter aquela visão, é a linha de baixo do CFD, né? Quando você vai ter a visão se o teu CFD está realmente andando de lado ali, se você não tem uma certa inclinação, talvez num aumento do WIP ali, se você pode visualizar isso via CFD, pode ser utilizado, tá? Mas não é a melhor ferramenta, vamos dizer assim. Ok? Então, assim, eu gosto mais de utilizar ali, de observar ali o próprio quadro Kanban, tendo a visão ali dos limites do WIP, tendo as visões do aging, tendo as visões dos itens bloqueados e dos gargalos, tá? Os gráficos, eles podem servir como um apoio, mas não são, né, o suprassumo, vamos dizer assim, de informação assim que a gente pode se utilizar na Daily Scrum, beleza?
Bom, fomos caminhando aqui na sprint, chegamos no último dia da sprint. O que nós teremos aqui? Sprint Review, né? O primeiro evento para fechamento da sprint aqui. Quais são as métricas, então, do Kanban que podem ser utilizadas numa Sprint Review, gente? Lembrando que a Sprint Review é um momento que a gente chama também os stakeholders, vai ter aquela avaliação do que foi feito naquela sprint, coleta de feedback sobre o incremento de produto. E aqui, aonde as métricas do Kanban podem nos apoiar, é novamente o throughput daquela sprint, para que isso nos ajude a ter uma projeção, né, e dar a projeção para todos ali, dar uma previsão para todos sobre a completude. Seja de épico, seja de funcionalidades, seja de uma nova versão do produto, ok? Então a gente pode se utilizar e a gente vai se utilizar do throughput para nos dar novamente essa visão de projeção, assim, essa visão de completude, de progresso do time Scrum em direção ao objetivo do produto, né, a meta do produto. Então tudo isso são informações que podem ser úteis e métricas que podem ser úteis dentro de uma Sprint Review, ok? Então, novamente, aqui é mais interessante a utilização de simulação de Monte Carlo quando a gente está falando sobre projeções futuras, tá? Então, é bem útil, novamente, né? E é por meio do throughput, né? Vai ser a informação, o input que vai ser utilizado na simulação de Monte Carlo é novamente o throughput, tá? Então, por isso que, novamente, essa métrica é utilizada na review. E agora, fechando a sprint e todos os eventos aqui do Scrum, nós temos a retrospectiva da sprint. Aqui, gente, é um show de métricas que o Kanban pode nos dar aqui, beleza? Então, assim, em primeiro lugar, novamente, né, a gente visualizar o nosso quadro Kanban, ter uma discussão sobre o nosso workflow, né? Então, por quê? Retrospectiva da sprint, lembrando, a gente vai ter a avaliação do nosso sistema de trabalho, a avaliação do como nós estamos nos organizando como equipe aqui, como que nós podemos fazer melhor, né? Dinâmica de melhoria contínua. Então, avaliar o workflow por meio da visualização do próprio quadro Kanban vai ser super benéfico. E aqui a gente pode avaliar os elementos internos desse workflow, desse quadro, né? As nossas políticas explícitas, se a gente precisa readequar, se a gente precisa inserir, remover as nossas políticas de fluxo, os limites WIP, se é interessante, a gente precisa ter esse tipo de discussão. Os limites WIP precisam ser adequados aqui dentro do nosso quadro, também é o momento da gente fazer isso. E aí também vem as métricas novamente, né? Throughput, cycle time. Então agora é o momento da gente fazer o wrap-up ali, né, da sprint. Então é avaliar, né, qual foi o throughput da sprint. O cycle time dos itens, né, daqueles itens que foram finalizados nessa sprint, qual é o nosso cycle time? Fazer ali uma avaliação, e aí a gente pode fazer uma avaliação mais específica, se utilizar de gráficos aqui, né? Então, observar ali o próprio scatterplot, né, o cycle time scatterplot, a dispersão do cycle time, para a gente ter uma visão aqui de padrões, para a gente ter uma visão de outliers, né? Aqueles itens que na sprint destoaram, né? Tiveram um cycle time muito fora do comum, e aí a gente pode avaliar, por exemplo, o breakdown do cycle time, avaliar especificamente se a gente teve algum tipo de cluster. Na dispersão do cycle time nós conseguimos visualizar esse cluster aqui. Vamos avaliar então esses itens, se eles têm algum padrão. Todos os itens que têm uma certa relação aqui, eles têm uma correlação, e aí a gente pode tirar conclusões a partir disso. Utilizar de um CFD, por exemplo, para ter uma visualização ali do fluxo, né? Do fluxo de trabalho, como que nós gerenciamos o WIP no decorrer dessa sprint. E agora que o CFD eu acho que faz um grande sentido, por quê? Porque o CFD, você vai fazer uma avaliação do CFD naquela sprint ali, né? Você pode até fazer uma comparação com sprints anteriores ali, né? Então, como foi a gestão das filas, a gestão das etapas do fluxo, né? Do seu workflow. Então, tudo isso vai ser adequado, né? A gente fazer esse tipo de avaliação dentro da retrospectiva. Uma alternativa também, né, de gráficos aqui é você utilizar de um throughput run para você ter uma visão dentro da sprint, como que está o throughput diário, né? Então, muitas vezes as sprints elas são assim, né? O throughput ele vem baixo ou zerado e no final da sprint o throughput vai lá na lua, assim, né? Então, um throughput run ele nos apoia a ter essa visibilidade, né? Então, puxa, o que será que a gente pode melhorar para a gente ter um pouco mais de um fluxo um pouco mais contínuo dentro da sprint, né? Evitar esse tipo de comportamento. Ou o WIP run também. O WIP run é, né, na passagem do tempo, o comportamento do WIP, né? Então, muitas vezes, o WIP das equipes, ele sobe, né? Ele vai subindo, assim, de maneira indiscriminada dentro de uma sprint. Isso é um comportamento ruim, né? O ideal seria um WIP um pouco mais contínuo aqui, né? Um WIP um pouco mais constante
ok? E no máximo, talvez um WIP que suba, se torne constante e baixe no final da sprint. Pode ser também. Então, assim, fazer a avaliação do WIP Run, né, é um gráfico que mostra o WIP na passagem do tempo, pode ser benéfico também para tirar certas conclusões dentro de uma retrospectiva, ok? Uma outra métrica que eu acho bacana também utilizar é o Flow Efficiency, tá? É a eficiência do teu fluxo de trabalho, né? Aquela avaliação que a gente faz entre o tempo de trabalho em que nós estamos ativamente trabalhando, dividido pela quantidade total de trabalho ali, de tempo, né? Que é o nosso cycle time. Então, nessa avaliação, a gente tem uma visão ali de eficiência do nosso fluxo, o quanto que nós estamos gastando ali em filas, né? O quão eficiente o nosso fluxo está sendo. Então, eu também gosto muito dessa métrica, a avaliação disso é interessante, tá? Por fim, nós podemos atualizar o nosso SLE. Eu acho que é um ótimo momento ali, se falando de SLE. Não existe uma regra dura para a gente fazer isso, né? Em que momento que o SLE é atualizado. A gente poderia fazer isso na próxima Sprint Planning, mas eu acho que como a gente fecha o ciclo aqui, né, dentro da retrospectiva, acho que a retrospectiva já seria um momento para a gente já baliza ali, ó, atualiza o nosso SLE e já tem um SLE. Por quê? Isso é muito importante, tá? Que vocês compreendam. As métricas do Kanban, elas vão realimentando o nosso sistema de trabalho aqui, né? Então nós vamos tendo o nosso sistema de trabalho com novas métricas para que a gente possa assim, tirar novas conclusões, né? Então o throughput dessa nova sprint aqui, ele realimenta as métricas, né? Os nossos cycle times realimentam o SLE, então tudo isso vai ser e deve ser atualizado, né? Pode ser o momento da gente atualizar na nossa retrospectiva aqui, e aí a gente fecha a sprint como um todo. Beleza? Pessoas, então essas foram as dicas aí com relação à utilização das métricas do Kanban dentro dos eventos do Scrum. Então vocês percebem que tem muita sinergia, tá? Tem muito espaço para que ambas as abordagens sejam utilizadas em conjunto. Beleza? Em algumas semanas eu vou fazer um lançamento de um novo treinamento aqui no Brasil, né? Eu sou o único trainer da Scrum.org que sou apto a dar o treinamento PSK, que é justamente um treinamento que fala sobre a utilização de Scrum com Kanban. Então, para você que é agilista, quer dar um passo a mais aí na maestria da agilidade, fique esperto. Em algumas semanas nós vamos te dar novas informações. Valeu? Gente, esse foi o conteúdo de hoje. Vejo vocês na próxima sprint e falou!